aí nós vamos, a partir daí, falar alguns aspectos dessa oração que tem a ver com a boa condução da nação. Amém? A maior autoridade da nação se dobrando diante do Todo-Poderoso. Isso é algo extraordinário. Isso é algo que, o que eu quero dizer é que no universo da oração não existe hierarquia. Qualquer um, por maior que seja, por mais famoso, por mais destaque que tenha, ou até o mais anônimo, pode chegar diante de Deus em oração, ser ouvido e a sua oração fazer a grande diferença. Irmãos, se nós praticássemos de fato a oração da maneira como nós cristãos deveríamos praticar, certamente o reino de Deus estaria muito mais avançado, muito mais além do que nós já chegamos. Nós percebemos que existe uma grande dificuldade por parte das pessoas quando se diz em oração. Quando se fala em jejum e oração, então a situação se torna mais crítica e mais difícil ainda. Quando que a gente sabe, quando nós temos entendimento que a oração precisa fazer parte da nossa vida. No nosso relacionamento com Deus, nós não podemos excluir o item oração, nem o jejum e nem tampouco a palavra. Essas três questões são importantíssimas para a sua edificação, para o seu crescimento, para o seu fortalecimento e também para a manifestação de Deus coletivamente na vida do seu povo. Deus não quer somente intervir na sua vida individualmente, mas Ele quer agir também na igreja como um todo. Ele quer agir também na nossa cidade, na nossa nação, em todas as nações. E o que vai movimentar os céus sobre a terra é a oração dos filhos de Deus. Você está comigo aí? Então vamos orar. Pai, muito obrigado. Nós estamos aqui e não estamos diante de qualquer pessoa, nós estamos diante do Senhor, que é todo-poderoso, que é Senhor da nossa vida. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado, Senhor, pela graça que nos alcançou, pela salvação que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela Tua palavra que revela os sentimentos do Teu coração. Muito obrigado porque como igreja nós podemos, como igreja livre, nós podemos adorar o Teu nome, cantar ao Senhor, orar a Sua presença, buscar a Sua face, derramar a nossa vida diante de Ti. E que o Senhor nesta manhã venha aquecer os corações, venha renovar a fé, que o Senhor venha despertar, que o Senhor venha falar na intimidade, segundo a carência, a necessidade de cada um, segundo aquilo que é a busca de cada um diante do Senhor. Que o Senhor venha esclarecer, que o Senhor venha revelar, que o Senhor venha se manifestar, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos levantar como nação do Senhor nesta terra, de maneira poderosa, possamos nos entregar ao Senhor, para fazermos a Tua vontade, através da oração, através do jejum, através da Tua palavra, ó Deus, e no nome de Jesus Cristo, que não seja o homem, mas que seja o Senhor, a falar, a tocar, a mover, a dizer todas as coisas, e os Teus filhos estejam com as suas mentes, e os seus corações totalmente dominados pela presença do Teu Espírito Santo, cativos à presença de Cristo como Senhor das nossas vidas. Nos ajuda nesse momento e nos abençoa no nome de Jesus, no nome de Jesus. Irmãos, Salomão teve o privilégio de fazer a construção do templo que foi desejada por Davi. No momento festivo de celebração, a maior autoridade da nação, ele não se preocupa em ser o centro das atenções. Ele procura, nesse momento, levar a nação, levar o povo a se render diante daquele que merece toda exaltação, toda a manifestação, que todas as coisas se voltem para Ele. E Ele então sobe num palco, e Ele, diante de toda a nação, Ele dobra o seu joelho, e Ele começa a fazer uma oração ao Senhor. A princípio Ele traz à memória o que Deus havia falado a respeito do propósito de fazer o templo,
E no Antigo Testamento, o entendimento era o seguinte: a presença de Deus estava no templo, representado pela arca. No Novo Testamento, esse contexto foi mudado, porque a presença de Deus agora está na vida de cada crente. Quando saímos daqui, esse lugar se torna um salão sem a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela se faz notória nesse lugar, quando o povo de Deus, que tem a presença de Deus, está nesse lugar. Às vezes nós nos equivocamos em orar e a presença de Deus venha nesse lugar, quando a presença de Deus está em nós e nós estamos nesse lugar. E a presença de Deus está nesse lugar porque nós temos a presença de Deus. Voltaremos para casa e a presença de Deus está em nós. Entraremos no carro, subiremos uma bicicleta, ou pegaremos uma lotação, ou pedalando, ou iremos andando, a presença de Deus está em nós. Nós somos o templo hoje da habitação de Deus. E aí eu entendo que Deus, ele deu ao homem a oportunidade de conduzir aonde ele vai a presença de Deus. E aqui no Antigo Testamento, eles tinham esse entendimento, porque era assim no Antigo Testamento. E ele faz então uma oração. O rei ora ao Senhor. Eu vejo que nós oramos para que Deus pudesse intervir nessa eleição que foi essencial, para que de fato o Brasil pudesse avançar e não retroceder e não estar aí subjugado, escravizado, com tantas coisas ruins que estão querendo que aconteça na nossa nação. O diferencial dessa eleição foi que a igreja se manifestou, a igreja se pronunciou, mas a igreja intercedeu, a igreja orou, a igreja se dobrou diante do Senhor, clamou misericórdia, a igreja confessou os seus pecados, a igreja se derramou diante de Deus, e Deus ouviu o clamor e a oração da igreja. Mas não para aí, existe uma continuidade. O projeto de nação que Deus tem para a nossa nação, para o nosso Brasil, não termina no momento em que a eleição terminou. Nós precisamos continuar intercedendo pela nossa nação, nós precisamos continuar intercedendo pelas autoridades, isso é bíblico. Nós não devemos orar somente por nós e pelas nossas necessidades, mas devemos orar também para que a nossa nação possa estar dentro do projeto que Deus designou para ela. E para que isso aconteça, nós necessitamos estar constantemente orando e intercedendo, para que as pessoas que venham ocupar os cargos e as funções, elas não percam a visão, elas não sejam seduzidas com a riqueza e com o poder, que elas se mantenham fiel diante do ideal da nação. E só tem um jeito: se prostrando diante da maior autoridade, declarando a dependência e a necessidade. Eu não consigo fazer isso sozinho, como Salomão expressou. Eu preciso do Senhor para que eu possa conduzir e cuidar do povo. E de fato é assim mesmo. É a arrogância dos governantes, dos reis e daqueles que detêm poder sobre as nações, achando que eles são autossuficientes. Alguns se declaram deuses, e aí leva o povo ao sofrimento e a se perder e a sofrer. Nós podemos usar o exemplo da Venezuela, mas eu quero usar o exemplo da Coreia do Sul, que foi devastada pela Segunda Guerra Mundial. Mas ali haviam homens e mulheres que, diante da pobreza e de toda a carência, de toda a herança da guerra, e você é difícil, a pobreza, a dificuldade, não a prosperidade, o sofrimento, o desgaste, eles iniciaram orando para a reconstrução da nação. A Coreia do Sul é um dos países mais bem desenvolvidos do mundo, porque ali haviam pessoas que resolveram continuar se dobrando diante de Deus, agora no momento da dor, do sofrimento, da necessidade, e Deus mudou a história da Coreia do Sul. Hoje se concentra o número de cristãos, segundo as estatísticas, se isso não mudou, como a maior igreja evangélica do mundo. Porque homens e mulheres resolveram se prostrar diante da autoridade do Senhor. E aí, nós temos aqui a oração que
Salomão faz diante do Senhor. Como desejo, no verso 19, capítulo 6, verso 19, ele diz assim: como desejo que o Senhor atenda a oração do seu servo. Ó Senhor meu Deus, escute o clamor e a oração que faço neste momento na sua presença. Que os seus olhos estejam voltados de noite para este lugar, no qual o Senhor disse que colocaria o seu nome, para o templo, para que escute e responda às orações que o seu servo fizer, voltando o meu rosto para este lugar. E o que ele então coloca como itens na sua oração? Ele diz assim: ouça a oração do seu servo e as orações de Israel, seu povo, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouça-nos do céu, lugar da sua habitação, e quando nos ouvir, conceda-nos o seu perdão. Oração diante de Deus, de arrependimento por causa do pecado. Ele está dizendo, quando nós pecarmos e nós nos voltarmos para o Senhor e orarmos, que o Senhor responda a nossa oração, que o Senhor perdoe os nossos pecados. É importante ter entendimento que no momento em que o pecado ele está presente, é necessário arrependimento, e o que vai levar a esse entendimento, essa conscientização de que é necessário arrependimento e confissão sincera, é a atmosfera da oração que nós vamos gerar quando vamos diante de Deus para buscar ao Senhor e declarar aquilo que está ocorrendo e aquilo que estamos vivendo e que é pecado e que desagrada o coração de Deus. 2, ele diz assim: sempre que alguém pecar contra o seu próximo e tiver de jurar sua inocência diante do altar deste templo, então o Senhor ouça dos céus e haja, julga o seu servo, e se ele for culpado, que recaia sobre ele o resultado da sua culpa, e declare sem culpa o inocente, tratando segundo a sua justiça. Que o Senhor esteja presente, tratando nas questões dos relacionamentos, e o Senhor possa fazer justiça com a parte que é inocente e com a parte que é culpada. Ele é rei, ele poderia chegar e decidir sozinho, mas ele está dizendo: Senhor, eu preciso, haviam as instituições na nação, mas eu preciso que o Senhor ouça a nossa oração e se volte para os relacionamentos entre aquele que é inocente e aquele que é culpado, ele seja julgado com justiça. Diz respeito ao relacionamento entre pessoas. Verso 24: se o seu povo Israel for derrotado diante dos seus inimigos, ter pecado contra o Senhor, e ele se voltar para o Senhor, invocar o seu nome, e orar e suplicar ao Senhor neste templo, então o Senhor ouça dos céus e perdoe o pecado de Israel e traga-o de volta a esta terra que o Senhor deu aos seus descendentes. E aí ele está dizendo, quando o povo for derrotado pelos inimigos por causa do pecado, se o povo voltar para o Senhor, que o Senhor possa perdoar e trazer de volta o povo e restaurar o povo diante da derrota para os inimigos. Ele está falando de uma questão de proteção, de segurança, de livramento, para que os inimigos não dominassem plenamente a nação. Ele está dizendo aqui no verso 26, quando os céus se fecharem e não houver chuva por causa dos pecados do seu povo, ele está dizendo, e o seu povo invocar o seu nome, voltado para esse templo, e arrepender-se do seu pecado, porque o Senhor os castigou, então ouça dos céus e perdoe os seus pecados de Israel, os seus servos, ensinando a esse povo o caminho certo, envie chuva sobre esta terra, que o Senhor deu como propriedade para o seu povo. Sem água não há vida, e sem água não tem como haver alimento. Então ele estava dizendo, Senhor, se o céu se cerrar, porque por causa do pecado, se não houver chuva, o povo se voltando para o Senhor possa enviar a chuva que nós necessitamos. Está falando também sobre economia, porque ele está, se tem chuva e tem produção, então tem alimento, o povo também é saudável, e isso vai também na economia da nação. E ele está dizendo no verso 28, se houver fome no país, ou peste, ou ferrugem, mofo, se a colheita se perder por causa dos gafanhotos, peregrinos e lagartas, ou se os inimigos do seu povo estiverem na terra cercando nossas cidades, em meio a qualquer praga ou enfermidade, ouça a oração ou súplica de cada israelita por misericórdia, ou de todo o seu povo Israel. Ele está dizendo, diante de
todas as pragas, diante de todas as circunstâncias difíceis e do cerco do inimigo, para piorar mais ainda a situação, se o povo se voltar para o Senhor e orar, se arrepender, que o Senhor possa ouvir e livrar e mudar essa circunstância. Ele está dizendo no 32, e quando os estrangeiros que não pertencem a Israel, o seu povo, ouvirem falar do seu poder e vierem de terras distantes para adorar por causa do seu grande nome, da sua poderosa mão, do seu braço forte, e orarem voltados para esse templo, ouça-os dos céus, lugar da sua moradia, e atenda ao pedido que eles fizerem. Está falando dos estrangeiros e até mesmo dos estrangeiros que vinham para buscar a face de Deus e se render ao Senhor. Ele está dizendo, quando orarem, atende ao pedido deles, se voltem para Ele, atenda às suas necessidades. Ele está dizendo aí no verso 34, quando o seu povo ir por sua ordem para combater os inimigos e orar voltado para esta cidade de Jerusalém, que o Senhor escolheu para esse templo, que construir em honra ao seu nome, então ouça dos céus a oração do seu povo, e faça que eles tenham sucesso, ou seja, que eles sejam bem-sucedidos quando saírem à guerra. E o que ele está dizendo? Antes de sair à guerra para combater contra o inimigo, se nós nos voltarmos para o Senhor nos dê a vitória contra o inimigo. Indo na confiança de que Deus está à frente para vencer o inimigo adversário. Verso 36, se eles pecarem contra o Senhor, pois não há homem que não peque, e o Senhor ficar irado com eles, e deixar que os seus inimigos os derrotem, e os levem embora como prisioneiros para alguma nação estrangeira, perto ou longe, e se nessa terra estranha eles se voltarem outra vez para o Senhor, e se arrependerem, e de lá orarem, pecamos, procedemos mal e fomos rebeldes, e se de lá se voltarem para o Senhor de todo o coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, por onde foram levados, e orarem voltados para a terra que o Senhor deu aos seus antepassados, para a cidade e o seu templo que construiu em honra ao seu nome, então ouça dos céus o lugar da sua morada, e ajude e perdoe o seu povo que pecou contra o Senhor. Mesmo que eles tenham pecado e sejam levados para as terras distantes como escravos, ao se voltarem para o Senhor, perdoa e restaura. Verso 40, sim, ó meu Deus, que os seus olhos estejam abertos e os seus ouvidos atentos às orações que forem feitas ao Senhor neste lugar. Sabe, irmãos, eu penso que mais do que falar sobre oração, e eu disse isso outro dia no jejum que nós fizemos aqui, falar de oração é muito fácil, viver a oração é mais difícil, mas não impossível. E só tem um jeito de você aprender a orar, quando você começa a praticar a oração. Tem pessoas que antes de começarem a orar, elas dizem assim, eu não consigo orar. Você só vai conseguir orar quando você começar a se dedicar a orar. Você só vai aprender a importância da oração e a eficácia da oração quando você aplicar a oração à sua vida. Você começa orando 5, 10, 15 minutos, daqui um pouco você vai observar que 5, 10, 15 minutos já se passaram, que agora você já está orando meia hora, daqui a pouco você vai estar orando 40 minutos, 1 hora, e você vai criando o hábito da oração e vai tendo entendimento da importância da oração. Se todos os cristãos que nós temos nesse Brasil se dobrarem diante de Deus para levantar a oração, um clamor ao Senhor, confessando os pecados que foram cometidos na nação e que têm sido cometidos no dia de hoje, com certeza os ouvidos de Deus vão estar inclinados à oração que se fizer nesta nação, neste lugar. Nós precisamos criar uma atmosfera favorável para que Deus possa atuar. E a atmosfera ela é criada através da oração. Não é a única arma que nós temos. Além da adoração, além do jejum, além de confessarmos a palavra de Deus, mas a oração, ela não pode faltar na vida do povo de Deus. E nós temos um exemplo aqui de alguns itens que Salomão está citando diante do Senhor, que são
que ele, como rei, vai ter que enfrentar. E ele está dizendo: Senhor, eu não posso fazer isso sozinho. Foi por isso que o Senhor o abençoou, e dizendo que ele seria o maior rei, e ele seria um rei em que seria destacado, e não haveria um outro rei como ele, porque quando ele vai diante de Deus, ele pede sabedoria ao Senhor, para que ele pudesse conduzir a nação, cuidando bem do povo daquela nação. E Deus falou: porque você não pediu riquezas, bens, glórias, eu vou te abençoar, eu vou te dar tudo aquilo que nenhum outro rei teve e não vai ter, porque você vai ser o maior de todos. Certamente a oração da igreja, ela em qualquer momento, em qualquer dimensão, ela é ouvida para o Senhor. Mas, irmãos, quando nós oramos diante de Deus, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, nós não podemos na nossa força, nós não podemos na nossa inteligência, nós não podemos na nossa criatividade, nós estamos aqui orando, declarando que nós dependemos de Ti, que só seremos bem-sucedidos e as coisas acontecerão, as mudanças serão profundas, se de fato o Senhor atuar. E para que o Senhor possa atuar, nós teremos que nos colocar diante dEle, declarando a nossa dependência, falando com Deus em oração. Quando oramos, declaramos a nossa dependência dEle. Deus se agrada do povo que busca a sua face, porque Deus se inclina para ouvir, para responder e para agir em favor desse povo. Nós temos que orar pelos perdidos, temos que orar pela própria família, temos que orar por questões que precisam ser resolvidas, por mais simples que elas possam ser. Quando você vai diante de Deus e você ora, Deus se agrada de você, porque você está dizendo: eu poderia ir lá e tentar resolver da minha forma, da minha maneira, mas é que o Senhor vá à frente, que o Senhor me dirija. Se eu vou comprar, ou vou vender, ou vou negociar, se eu vou me mudar, se eu vou sair de um trabalho para ir para um outro trabalho, qualquer que seja as razões, os motivos, por menores que sejam, mais significantes que sejam, quando você vai diante de Deus e se dobra diante dEle, isso é extremamente considerável diante do Senhor, porque Ele vai te dar toda a atenção necessária, e a garantia de que você não fez nada sem antes ir diante de Deus. Vai viajar? Ora antes de viajar, ora no dia que estiver viajando, ora enquanto estiver no percurso da viagem, ora depois que chegar no destino, ora enquanto estiver no destino, ora no momento que for antes de voltar do destino, depois ora também retornando do destino para a origem de onde você saiu, em todo o tempo. A oração do Pai Nosso está ali. Algumas coisas importantes, até porque o ministério de Jesus ele foi pautado, fundamentado, regado por oração. Chegou um dado momento que a coisa era tão presente na vida de Jesus, que os discípulos declararam: ensina-nos a orar. Essa é uma oração que todo crente tem que fazer, e não dizer que não pode orar e que não sabe orar. Senhor, me ensina a orar, me ensina a derramar o meu coração diante de Ti em oração, que não sejam apenas 30 segundos ou 1 minuto na Sua presença, simplesmente para pedir coisas, de derramar o coração, de abrir o coração, de deixar Deus falar na profundidade da sua alma. E eu tenho certeza que quando você começar a exercitar isso, você não vai ter tanta pressa de parar de orar. Tenha certeza disso. Salomão entendeu isso logo cedo, seguiu os conselhos do seu pai, certamente viu o seu pai orando em muitas questões, orando toda a trajetória de Davi em oração, e aí ele falou assim: meu pai só foi bem sucedido porque ele tinha comunhão com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Não há nada que Deus não possa fazer através da oração do seu povo. E aí então nós encontramos, quando Salomão no verso 40 ele diz assim: Senhor meu Deus, que os seus olhos estejam abertos, os ouvidos atentos às orações que foram feitas ao Senhor neste lugar. No verso 41, na parte final do verso 41, ele diz assim: que os seus sacerdotes, ó Senhor Deus, estejam vestidos de salvação,
e que os seus santos se alegrem com os seus atos de bondade. A oração vai capacitar a liderança em todos os níveis, mas principalmente aqueles que exercem o sacerdócio, porque a nossa missão como sacerdotes é conduzir o povo a Deus, é levar o povo à presença de Deus, é levar o povo a derramar o coração à presença de Deus, é levar o povo a ter esse encontro individual, pessoal, mas também coletivo na presença de Deus, que não seja considerado como um esforço máximo da igreja, quando a igreja é convocada a orar, quando a igreja ela aprende a importância da oração, quando se fala de oração, ela se manifesta facilmente, e ela vai se entregar a isso, porque ela sabe da importância. Hoje nós temos que fazer um apelo para as pessoas, para eles estarem vindo para a oração, enquanto que a igreja deveria ter a consciência que ela própria, igreja, ela precisa orar. Mas os sacerdotes estão aqui para trazer a igreja à presença de Deus, e não tem como você entrar na presença de Deus sem você buscar o Senhor em oração. E aí no 7 entra então a resposta de Deus. Até aqui Salomão orou diante do Senhor. No 7, na verdade, é a resposta de Deus a Salomão, a oração que ele faz no capítulo 6. E é isso que eu gostaria de enfatizar nessa manhã, de que a resposta de Deus a Salomão, ela vem, e Deus dá uma resposta resumida, porém Deus coloca alguns itens condicionantes, ou seja, se é condicional, se vocês agirem assim, eu vou agir assim, se vocês atuarem assim, eu vou me manifestar assim, se vocês se comportarem assim, eu me revelarei assim. Então ele coloca condicionantes, mas ele responde à oração de Salomão. E aí no verso 12 ele diz assim: uma noite o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração e escolhi esse templo como lugar para que você me ofereça sacrifícios. E aí ele disse no 13 aqui: se é condicionante, é condicional, eu fechar os céus de modo que não caia chuva, ou se eu der ordens aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se enviar uma praga. Preste bem atenção, Deus faz um resumo sucinto de todos os itens da oração de Salomão, e ele entra então para dizer quais são as condições para que ele possa agir e atuar em qualquer que seja o motivo da necessidade da nação. Verso 14: então, se o meu povo se humilhar e orar e me procurar e se arrepender e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu e as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender a todas as orações que forem feitas neste lugar, pois escolhi este templo e fiz dele um lugar santo, a fim de ser a minha casa para sempre. Meus olhos e meu coração estarão sempre aqui neste lugar, em nome de Jesus. Olha só, eu não vou ter muito tempo para detalhar, mas eu quero dar ênfase sobre as condicionantes que Deus coloca, sobre o se humilhar. Deus diz que o povo que se humilha diante dele, o povo que se volta para ele e se humilha e ora e procura, se arrepende, muda a maneira errada de viver, Deus vai ouvir dos céus e Deus vai perdoar os pecados e vai sarar a terra. O que é o humilhar? Vem do latim humiliare, que significa tornar humilde, abater, oprimir, rebaixar, submeter alguém ou alguma coisa. Quando vocês se submeterem a mim, quando vocês se entregarem a mim, eu então vou ouvir a oração de vocês. Essa é a palavra humilhar. E Pedro fala em 1 Pedro 5,6, diz assim: se vocês se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, no tempo de Deus, Ele vos exaltará. Mateus capítulo 5, verso 3, ele diz assim: felizes são os humildes, felizes são
os humildes. Nós temos também a palavra orar, e quando nós falamos na palavra orar, Deus está dizendo que nós devemos buscá-lo de todo o coração. Nós encontramos a oração na lei, nos profetas, na vida de Jesus, na vida dos discípulos, na igreja do primeiro século. A oração está presente na vida do povo. Quando nós falamos em procurar ou buscar, é esforçar-se por achar ou descobrir alguém ou algo. O procurar significa esforçar-se por achar ou descobrir alguém ou algo. Se arrepender vem de lamento sobre o mal cometido, sofrer pela falta praticada, retroceder com relação às atitudes ou compromissos que foram tomados. O se arrepender significa lamentar o mal cometido, sofrer pela falta praticada, retroceder com relação às atitudes ou compromissos tomados e mudar a sua maneira errada de viver. A oração, ela vai promover todas essas mudanças necessárias. A oração. E começa justamente quando o meu povo que orar, e se ele se orar, e se ele buscar, e se ele se arrepender, e se ele deixar a maneira errada de viver, eu ouvirei dos céus e responderei à sua oração. Então o Senhor não deixa ninguém no vácuo. O Senhor responde à oração e Ele promete que se houver busca da presença dEle em oração, Ele vai responder, Ele vai se manifestar. Questões que serão resolvidas no joelho, questões que serão resolvidas no clamor da igreja, questões que serão mudadas para as futuras gerações, que talvez nós não vejamos, mas que serão mudadas através do clamor e da oração da igreja. A oração precisa estar presente na sua vida. A oração precisa fazer parte do seu dia a dia. A oração é importante para que Deus possa se manifestar e se revelar a você. Nós temos que vir a Jesus, e Ele mesmo diz, em Mateus 11, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. A oração vai nos levar para a presença do Senhor. A oração é fundamental e importante. No começo pode não ser tão fácil, mas você vai desenvolver isso, e você vai crescer nisso, você vai se fortalecer nisso, e você verá que a sua vida com Deus, e a sua vida de trabalho em prol do reino, ela será mudada e será transformada. Os grandes homens na Bíblia que tiveram um relacionamento com Deus, eles o tiveram por causa da oração. Quando você olha na história dos avivalistas, você vai ver que o ponto comum entre eles era o tempo de oração que eles tinham. Mas eu faço uma pergunta hoje para a igreja hoje, do século presente. Será que a igreja de hoje ela vai viver da memória daqueles que se dobraram, daqueles que oraram, daqueles que se humilharam, daqueles que se renderam a Deus em oração? Ou nós vamos escrever essa história através das orações que serão levantadas ou continuarão sendo levantadas nesse lugar? Viveremos somente de memórias daqueles que viveram intensamente a oração? Ou iremos escrever a história da igreja orando, clamando, buscando, se derramando diante de Deus? É muito bonito citar a história daqueles que viveram a oração intensamente, mas é muito melhor podemos experimentar o que eles experimentaram. O poder de Deus é manifesto quando há oração do povo de Deus, quando a igreja se humilha diante de Deus, quando a igreja se arrepende diante de Deus, quando a igreja busca mudar o seu mau caminho para viver de forma agradável ao Senhor. Eu penso que nós precisamos ficar com a opção B, que nós devemos escrever uma nova história através da oração, para que a igreja possa experimentar o que os outros experimentaram lá no passado. Pagaram um preço para isso. A igreja de hoje,
ela precisa aprender a pagar um preço. Nós não podemos nos ater às facilidades do pré-cozido, do pré-pronto, do fast food, das coisas rápidas, da tecnologia, e achando que a vida espiritual, ela também é de forma que não é. Não tem vida espiritual se não houver oração. Não tem vida espiritual se não houver busca de Deus. Não tem vida espiritual se não houver arrependimento de pecados e confissão sincera diante de Deus, sem mascarar essa confissão, sem dar desculpas para Deus. E quando você entra pela porta da oração, todas essas coisas caem. E aí Deus pode agir livremente, poderosamente, e nós seremos os maiores privilegiados por causa dessa manifestação gerada pela atmosfera de oração da igreja. A nossa nação será mudada, a nossa família será visitada, os que ainda não conhecem a Cristo serão impactados. O avivamento que tanto sonhamos para a nossa nação, ele possa acontecer de forma plena. Mas para isso acontecer, é necessário que o povo de Deus, que tem entendimento, pague o preço necessário para que isso aconteça. Está nas nossas mãos essa decisão. E eu espero que nessa manhã você decida inscrever a história da igreja em você sendo o ator principal da sua história, em que você agora se coloca diante de Deus, e você não vai fazer só uma oraçãozinha qualquer para pedir coisas para Deus. Você vai colocar o teu coração, a tua alma, o entendimento, toda a sua força diante do Senhor em oração, para que o Senhor possa ouvir e o Senhor possa se manifestar para a glória dEle. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós damos graças, que o Senhor é um Deus presente na nossa vida, um Deus que ouve a nossa oração, um Deus que conhece e que sabe, antes mesmo de nós podermos verbalizar com os nossos lábios aquilo que está dentro de nós, o Senhor já sabe. Ó Deus, e o Senhor tem um projeto muito maior do que a nossa vida humana limitada, do que a nossa capacidade intelectual. Tanto, Pai, nesta manhã nós te pedimos, cumpre os teus propósitos, cumpre o teu querer nas nossas vidas, na vida do teu povo, nesse lugar, na vida do teu povo, em toda a nação brasileira, e que, ó Deus, o Senhor seja entronizado, que o Senhor seja exaltado, através da busca do teu povo, em oração, à tua presença. Sabe que o primeiro passo que leva o ser humano a ter um encontro real e verdadeiro com Cristo, começa com a sua confissão sincera, em que ele derrama o coração, em oração, para ter essa experiência da salvação, da libertação e da transformação e do crescimento espiritual sendo gerado na vida desse novo ser que nasce à sua presença. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer esse entendimento a nós, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu quero dar oportunidade nesta manhã. Se existem pessoas que estejam aqui e que tenham ouvido essa mensagem da importância da oração, e que para ter acesso à presença de Cristo e à salvação em Deus, isso começa com a oração. O primeiro ato é a oração. E se você está aqui nesta manhã e deseja entregar a sua vida ao Senhor, eu gostaria que você repetisse comigo essa oração que vamos fazer. E se você está aqui e também deseja reconciliar-se com o Senhor, voltar à casa do Pai, se você está também nesta manhã, nessa condição, que você também repita comigo esta oração. Pai querido, no nome de Jesus, eu me rendo a Ti. Tenho aprendido nesta manhã que a oração sincera é a oração que o Senhor tem prazer de ouvir e de responder. Eu confesso as minhas culpas e os meus pecados. Eu me arrependo diante do Senhor. Perdoa-me, sara a minha vida, me limpa de todas as impurezas, me livra de todas as culpas, faz de mim um novo ser, para viver agora
para a tua presença. No nome de Jesus, eu entrego a minha vida e a minha história, o meu passado, o presente e o meu futuro, nas tuas mãos. Me recebe nesta manhã, no nome de Jesus. Eu gostaria de saber, quantos fizeram esta oração, de entrega ou de reconciliação? Levante a sua mão bem alto. Amém. De entrega ou de reconciliação? Amém. Há mais alguém? Eu gostaria de convidar as pessoas que levantaram a mão ou que fizeram a oração, mas que não levantaram a mão. Fique de pé no seu lugar, por favor. Fique de pé. Levante-se agora nesse momento. Onde você está, fique de pé. Eu gostaria que os intercessores, irmãos, ajudassem essas pessoas a chegarem aqui. Rapidamente, essas pessoas estão de pé, ajudem elas a chegarem até aqui, por favor. E nós vamos orar por elas. Venha à frente, por favor. Você que ficou de pé, você que fez a oração, ou você que fez a oração, mas não se colocou de pé, mas fez a oração, saia do seu lugar. Venha à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar a sua vida. É interessante que o processo de salvação, de reconciliação do homem com Deus, ele começa pela via da oração, que é o primeiro ato, é a oração. Ele vai orar, ainda que seja ajudado por uma outra pessoa, orientado, mas ele está fazendo a sua primeira oração. E Deus está ouvindo esta oração. Amém? Se você fez essa oração, ainda que você não tenha levantado a mão ou tenha ficado de pé no seu lugar, saia do seu lugar, venha à frente receber essa oração, para que Deus de fato possa agir plenamente na sua vida, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Os intercessores podem nos auxiliar aqui também, orando por cada um aqui, em nome de Jesus. Aqueles que estão sem aqui, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, diante da sua presença. Nós temos diante do Senhor vidas que verbalizaram através dessa oração a necessidade, a carência, a urgência dos seus corações. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor atenda agora o clamor, a oração, a confissão deles, e que o Senhor mude, ó Deus, plenamente a história deles, que o Senhor tire todo o peso, todo o fardo, jugo, toda acusação, toda condenação, todas as prisões espirituais. Quebra, Senhor, no nome de Jesus esta manhã. Traz alegria, contentamento, esperança, traz fé ao coração deles, e creiam que o Senhor está com seus ouvidos inclinados, ouvindo a oração, que o Senhor se volta para eles este dia, e que nunca mais eles venham a viver da mesma maneira que eles estavam vivendo. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus, nós entregamos estas vidas diante de ti, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Toca-os com o teu poder, visita-os, em nome de Jesus. A ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre. Aleluia, fique de pé, Jesus, adore ao Senhor, Faz em mim se alegre nesta manhã. A salvação chegou a este lugar, a presença de Deus manifestou salvação. Oh, Espírito Santo de Deus, toca o teu povo neste dia, visita a tua igreja, Senhor. Ela é tua, ela te pertence, é propriedade particular do Senhor. Aquece os corações, Espírito Santo. Oh Deus, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. que o Senhor nos desperte, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, e sejamos uma igreja que busque
derramar o coração em oração diante da sua presença, com jejuns, com choro, com lamentos. Uma igreja que tenha liberdade para celebrar com alegria no Espírito Santo. Saibamos cultuar o Teu nome, Senhor, com sabedoria, com entendimento, com inteligência. Que não percamos tempo com coisas que não venham edificar a nossa fé. Que o Senhor possa agir, que o Senhor possa se manifestar poderosamente, que o Senhor possa encher os corações, que o Senhor possa trazer o avivamento tão sonhado para a nossa família, a cidade, o nosso bairro, a nossa nação e as nações, que as nações conheçam o verdadeiro Deus, e que possamos, ó Deus, nos juntarmos ao Senhor em oração. Senhor, levante uma atmosfera impactante de oração neste lugar. Leva o Teu povo, conduz o Teu povo, ensina o Teu povo, revela o Teu povo a profundidade da oração e a importância, a urgência da oração da igreja. Pai, em nome de Jesus, cura os enfermos, liberta os que estão oprimidos, renova o entendimento daqueles que estão vivendo na razão, mas que eles vivam pela fé. Desfaz com a incredulidade, com a frieza espiritual, com a dureza de coração. Liberta dos pecados, liberta, Senhor, em nome de Jesus, e muda a história, escreve a história a partir desse tempo da busca incessante, da entrega da Tua igreja diante de Ti, em oração, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, os novos convertidos, abençoa aqueles que estão se rendendo a Ti neste dia, no nome de Jesus, no nome de Jesus, para a glória de Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, 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 aleluia. Olhem aqui para mim, vocês que vieram à frente, por favor, um minutinho aqui, rapidamente. Daqui, olha, não vai ainda não. Espera aí, Marcelo, só um minutinho só. Não, mas espera só um minutinho. Eu gostaria que vocês virassem aqui agora, vira um pouquinho, vira para lá. Essa é a família, o povo de Deus neste lugar, para abençoar a vida de vocês, amém? Você que veio aqui na frente, sai aqui à esquerda, para